A maioria das mulheres gosta de planejar a vida, escolher o momento certo para a maternidade, né? E para isso existem aí os métodos contraceptivos. Mas quais os riscos, as vantagens? E se você pensou logo na pílula, saiba que tem muito mais opções, viu? Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui na nossa sala do Manhã Total a ginecologista obstetra Tânia de Fátima Alves. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Eu sei que você tem muita dúvida, né? O número do nosso WhatsApp está aí na tela para você, é o 99897.000. Tânia, muito obrigada por ter vindo ao Manhã Total, viu? Obrigada. Quando a gente fala em método contraceptivo, a gente pensa logo na pílula, mas a gente tem uma lista, um leque de opções, não é? A pílula anticoncepcional foi o primeiro método, né? Surgiu há mais de 60 anos, assim, cientificamente é o primeiro método. Mas devido aos vários problemas e queixas de paciente, vários estudos foram lançando mão de outros métodos e hoje nós temos um leque de opções que não dependem do manuseio da paciente, né? E com uma dosagem hormonal bem menor, consequentemente menos efeitos colaterais. É porque os efeitos colaterais, como, por exemplo, a pílula, existe aquele mito, não sei se é mito ou verdade, que ela engorda. Não, a pílula anticoncepcional não engorda. O que pode acontecer é que ela pode, no início do uso, reter um pouco de líquido. Então, a paciente pode ter uma alteração de 1, 2 quilos devido a essa retenção de líquido, né? Eu costumo brincar que, na maioria das vezes, quando a paciente começa a tomar a pílula, às vezes ela mudou algum hábito de vida e isso é o que engorda, né? A dieta, a falta de atividade física, né? Além da pílula, a gente tem também alguns outros métodos. Por exemplo, eu separei alguns aqui para a gente discutir, para saber como é que usa, quais são as vantagens. A injeção é um método comum hoje, muito utilizado pelas mulheres? A injeção é também um método hormonal, né? Mensal. Existe a trimestral também, mas a que é mais usada é a mensal. Algumas pacientes preferem pela tranquilidade, né? Uma vez ao mês você já aplica, resolve, né? E o manuseio também é mais fácil e principalmente para aquelas... nós ainda temos muitas adolescentes que tomam escondido, né? Exato. Então, para elas é mais cômodo também. Então, a injeção ainda é bastante usada. E é segura também? Segura. Os anticoncepcionais, quando eles são lançados no mercado, em termos de eficácia, a segurança é praticamente total. O que nós vemos é que a maioria das falhas é falha no uso, sabe? Não falha do medicamento em si. Daí a importância desses novos métodos que não dependem do manuseio da paciente. Da paciente, que no caso a injeção, né? O DIU agora que a gente entra. O DIU também, né? Mais seguro e prático assim também, vamos dizer. Nós já temos o DIU de cobre há muitos anos, né? E depois surgiu o DIU de hormônio, que é um implante intrauterino, né, de hormônio que praticamente não cai na circulação. O efeito dele seria local também. Assim como o DIU de cobre tem uma duração de 5 anos e também é um método que não depende da paciente. Da paciente, né? Não depende dela ir todo mês comprar, não depende dela tomar. Depende, a aplicação desse método depende só da habilidade do médico e a paciente está segura durante esses 5 anos. O diafragma é o mesmo que o DIU ou não? Não. Não, é diferente, O diafragma é um método pouco divulgado, principalmente aqui na nossa região. O diafragma é um método intravaginal que a paciente coloca antes da relação. Normalmente ela coloca ele associado a um creme espermicida e ele como se ele tamponasse o colo, impedindo que o espermatozoide ascendesse. Mas é um método muito pouco usado, principalmente pela dificuldade que nós temos da paciente em manusear a própria genitália. E aí fica mais complicado, né? A gente tem, além desses que eu citei aqui, o anel contraceptivo. Ele é muito usado ou não? Como é que Já é bastante usado. O anel também, ele é colocado, assim como o injetável, você fica 21 dias com ele, você coloca, como se colocasse um OB, um absorvente interno. Você coloca e ele permanece na vagina. Ele libera hormônio, na mucosa vaginal tem uma absorção, né? Assim como a mucosa gástrica, ele libera hormônio, você fica 21 dias, no final de 21 dias você tira, faz a pausa como se fosse uma pílula
e coloca novamente. O parceiro não sente durante a relação, então a paciente não tem incômodo nenhum com o anel vaginal. Também um outro método contraceptivo que a gente traz aqui. As perguntas começaram a chegar. Eu tenho aqui uma telespectadora. A trimestral pode ser usada em mulheres que estão amamentando? Ela está amamentando, tomou e a menstruação desregulou bastante. Olha, para paciente que está amamentando, os métodos usados são à base só de progesterona, né? Todos esses que nós falamos, a pílula, o anel, eles são de estrogênio e progestágeno. Tá. Para amamentação, são métodos à base só de progesterona. A trimestral pode ser usada. Ela tem, às vezes, esse efeito colateral de levar a amenorreia, quer dizer, a falta da menstruação mesmo, e algum distúrbio menstrual. E qualquer tipo de, não é probleminha, mas qualquer alteração eu tenho que comunicar O ao meu ideal médico, é que você né? comunique seu médico, né? Porque ele vai poder manusear e ver como tratar esse distúrbio que você está apresentando. Eu tenho aqui também uma outra telespectadora, a injeção Depo-Provera, é isso? Depo-Provera. Depo-Provera. Ela engorda? É Elisângela, do bairro Tocantins. São um dos poucos anticoncepcionais que existem alguns trabalhos falando que em algumas pacientes ela pode realmente aumentar o peso. Ela é de depósito, que a gente chama, né? Você coloca, você aplica e ela tem uma liberação lenta trimestral. A cada 90 dias você aplicaria novamente. Ô, Tânia, quem faz o uso do método contraceptivo, né? Tem ali a pílula, o DIU, é preciso descansar? É preciso dar um tempo para o organismo ou essa história também é um mito? Não, isso é mito. É mito, né? Mito. O anticoncepcional, todos eles, ele tem um prazo, né? Igual a paciente às vezes fala, eu estou tomando há 5 anos, eu quero descansar meu organismo. Não, ele é de eliminação diária, a pílula. Tanto que você tem que tomar um comprimido todo dia. É verdade. Né? Porque ele é, teoricamente, eliminação diária. O que você tem de efeito rebote é mínimo. É mínimo. E ele não interfere também. Às vezes o paciente fala, eu tenho que parar porque eu quero engravidar. Não, a partir do momento que você parou, você volta a ovular, você está apta para engravidar novamente. Mais perguntas chegando. Agora, Vitória, de Capinópolis, está assistindo a gente. Um beijo, Vitória. Gostaria de saber se, eu acho que é na menopausa. Na pausa da pílula, pode engravidar? Não, se você está tomando a pílula corretamente e dá a pausa conforme a medicação, porque hoje nós temos pausa de 4 dias, pausa de 7 dias. Se a sua pausa foi correta, você pode ter relação qualquer dia, inclusive nos dias da pausa. A Sheila tem uma dúvida. Ela tem um filho de 6 anos e está grávida de 8 meses. A médica não quer passar remédio anticoncepcional. Por eu ser nova, eles conseguem colocar o DIU em mim. O que ela indica? O que você indica nesses casos? Como ela está grávida? Ela está grávida de 8 meses e a médica não quer passar anticoncepcional. Acho que depois, né? Depois que ela der a luz. Depois que ela der a luz é que vai ter que avaliar, né? Se ela está amamentando, qual método que vai fazer opção de acordo com a amamentação, de acordo com a disponibilidade. A Marinalva de Uberlândia usou o DIU durante 10 anos. Será que pode ter algum tipo de sequela? Nada nenhum. Nada? Você, respeitando o tempo de validade, você pode retirá-lo e colocá-lo quantas vezes você julgar, né, que para você é importante. E pode ser retirado e colocado até no mesmo momento. Você pode aproveitar e já retirar o que ela está e colocar o outro, sem ter necessidade de pausa. O nome da Lohane está com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Gostaria de saber se quando tomamos a injeção, no momento, já estamos seguras. Tomou a injeção, já está segura ou tem que esperar algum tempo? É uma dúvida muito comum também, né, Tânia? É uma dúvida muito comum. A técnica de aplicação sendo correta, porque essa injeção, a que mais usa a mensal, essa que é feita no primeiro dia do ciclo, a partir do momento que você faz a primeira dose no primeiro dia, depois nova dose a cada 30 dias, você já está bloqueando a ovulação, né? Porque o mecanismo de ação dos anticoncepcionais hormonais, esses orais injetáveis, é o bloqueio da ovulação. Tem outros mecanismos de ação no muco cervical, que não é o caso, mas a sua ovulação já está bloqueada. Muito bem. A Andresa de Uberaba tomou a trimestral e estava amamentando. Tomou 1 ano, parou de tomar porque fez laqueadura. Exatamente. Vai fazer 1 ano que ela fez laqueadura. Então, tem 2 anos que ela não menstrua. É normal ficar todo esse tempo sem menstruar? A trimestral, ela tem esse efeito. Você pode demorar um tempo, porque o mecanismo de ação dela
ela leva a uma atrofia do endométrio, quer dizer, aquela camada interna do útero afina muito, que é a que menstrua todo mês. Então, você pode demorar um tempo maior a reestabelecer esse ciclo normal. Isso é comum, né? E se ela está laqueada, já fez laqueadura, ela não tem que se preocupar. O ciclo dela vai voltar normalmente. Eu tenho uma pessoa que não quis identificar, disse que toma o Cerazete. Já fez laqueadura e sente muito calor. É o hormônio? Ela não colocou a idade dela. Não. É o hormônio? O anticoncepcional não causa. Se ela já fez laqueadura, ela deve tomar o Cerazete porque tem algum distúrbio menstrual, sangra muito alguma coisa, né? Mas o hormônio, o anticoncepcional não anda onda de calor. Isso aí não. Não tem, né? Não. Tem uma pessoa querendo saber se há alguma possibilidade de engravidar com o DIU. Bom, nós temos relatos de gravidez com o DIU, por isso que ele tem que ser acompanhado pelo médico, né? Por exemplo, se o DIU de cobre, se a paciente sangra muito, ele pode sair de posição, né? Então, o médico orienta normalmente a paciente para os sinais que ela possa ter que esse DIU não está na posição correta, né? Aí você pode engravidar. Então, existem realmente relatos, mas são poucos de gravidez com o DIU. E quando a paciente engravida, na maioria das vezes, se esse DIU está baixo, o médico retira. Se ele está lá, a gravidez transcorre, no momento do parto ele sai. Ele sai, né? Chegou uma pergunta, a Lohan Machado me passou aqui. Qual o método contraceptivo que pode evitar trombose? É uma preocupação também. Não existe um método para evitar trombose. Menos risco, desculpe. Menos risco para causar Os anticoncepcionais à base de estrogênio e progestágeno, eles têm um efeito trombótico maior. O anticoncepcional à base só de progestágeno, esse efeito é menor. Mas vale ressaltar que os casos de trombose com anticoncepcional são muito raros. Hoje em dia, com a internet, assim, aparece um caso e ele divulga e dá a impressão de ser muito. As mulheres, normalmente, na gravidez e no puerpério, o risco de trombose é muito, mas muito maior do que do uso de anticoncepcional, sabe? Então, o risco é baixo, extremamente baixo. Extremamente baixo. Tem a Stephanie de Uberlândia, ela toma o Depo-Provera. Oh, nome complicado. Já faz 5 anos e quer engravidar. Como é que ela faz? Para de fazer? Deve parar, procurar o seu ginecologista, né? Ele vai fazer uma avaliação desse endométrio e pode, às vezes, ver mais ou menos um prazo em que ela vai voltar a menstruar normal. O ideal é que depois de 5 anos, quando ela parar, que ela faça uma avaliação com o seu ginecologista. A gente, infelizmente, está encerrando a nossa entrevista tão boa, né? A Vera de Tuiutaba, a filha dela quer usar o coletor menstrual. O que você poderia falar sobre isso? O coletor menstrual é um método novo, né? É um método, é um produto novo. E está muito usado entre os adolescentes. Você teria que conhecer para ver. Ele é tipo um coletor mesmo, que você coloca na vagina, ele se acopla no colo e ele vai coletar o fluxo menstrual. Aí, de acordo com o seu fluxo, de acordo com a quantidade, é bem orientado, você vai tirando e esvaziando. Aí evita de você precisar usar absorvente, esse tipo de coisa. Só mais uma pergunta, Lohan Machado, chegou aqui de um homem, não quis identificar, mas ele quer saber o seguinte: contraceptivos diminuem a libido da mulher? A libido feminina, ela não é muito relacionada a essa questão de contraceptivo. O contraceptivo que inibe a ovulação, né? Por exemplo, o DIU de hormônio, ele não inibe a ovulação. O DIU de cobre não inibe a ovulação. O contraceptivo que inibe a ovulação, ele pode estar relacionado a uma diminuição da libido. Mas, sabidamente, a gente sabe que a libido feminina, ela é muito mais de situação do que hormonal, né? Do que hormonal, né? Essa é a Tânia de Fátima Alves com a gente aqui, ginecologista e obstetra. Eu quero muito agradecer a sua participação, Tânia, já reforçar o convite para voltar, para que a gente possa, né, atender mais ainda as pessoas, tá bom?